Prezados e estimados irmãos, e também aqueles que nos acompanham através da internet nesse momento, a todos a minha saudação. Desejando-lhes todas as bênçãos do nosso Deus, do seu Divino Espírito Santo, as bênçãos de Jesus nosso Senhor, a bendita Mãe Virgem Maria Santíssima, a querida Santa Avó Rosa do Santo Profeta Irmão Aldo, que recaia sobre todos os amados irmãos. Recebam a bênção desses santos que o representam nosso Deus em primeira linha. Que a bênção dos céus esteja com todos. Lembre-se, irmãos, que o nosso irmão Aldo nos falou que nas reuniões, vem do alto aos céus, santos, anjos, com ele, com a avó, com Jesus e Maria Santíssima. Vem para ajudar seu povo na terra. E eles estão presentes aí, irmãos, para ajudar a cada um dos amados irmãos. Lembrando que no passado, o nosso irmão Aldo nos pediu a nossos pastores: por onde vocês passarem, levem o meu abraço para os irmãos. Além disso, ele falou: eu não esqueço de nenhum deles. Hoje esse abraço, irmãos, é celestial. E ele está presente, como eu já mostrei aos irmãos. Ainda falando ontem a esse respeito, que ele, irmão Aldo, se faz presente nas reuniões, junto com Jesus, Maria Santíssima, os santos, os anjos. Por isso é tão importante que nós todos entendamos e sentimos essa bênção, essa graça dos céus. Iremos iniciar a reunião. Para iniciar a mesma, irei fazer uma oração. A oração é tão importante, irmãos, porque através da oração nós nos ligamos aos céus. E os céus se ligam a nós para conceder a cada um nessa conexão, conceder a paz, a bênção, a graça, aquilo que viemos buscar na reunião. Para isso, então, convidar os que, por gentileza, puderem ficar em pé, vamos assim o proceder. Vamos orar. Ó Santíssimo Deus e nosso Pai, glorificado seja seu santo nome, pela vida, pela paz, pela saúde, pela felicidade, pela alegria de estarmos aqui na sua presença. Te louvamos porque preparou a Santa Avó Rosa e enviou como Espírito Consolador e nos deu também o último profeta, o Santo Irmão Aldo. E agora eu peço à Senhora Avó e ao Santo Irmão Aldo que abençoe a nossa reunião, que estamos iniciando, pois para nosso elevo espiritual, tanto precisamos dessa graça. Suplico que ajude a cada um dos teus filhos e filhas, e também os que nos acompanham através da internet, para que serem fortalecidos na fé, no amor, na consagração. Com isto, chegaremos à perfeição espiritual necessária para fazermos a vontade do Senhor, meu Deus. Confiando assim, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, que já estão nos abençoando, junto com Maria Santíssima, nosso Senhor Jesus. Então lhes agradecemos e iniciada está a nossa reunião para a honra e glória do reino dos céus. Amém.
Vamos cantar o número do inário. Igreja forte. Amém. Todos podem assentar-se. Vamos cantar os hinos do inário, iniciando pelo número 66. Nesta terra um povo. Amém. 72. Ser fiel. Setenta e quatro. Sejas fiel.
77. Amar, servir. Amém. Irei ler um depoimento de fé para os amados irmãos. Nossa irmã, senhora Amélia da Silva Ribeiro, elevou suas súplicas aos céus em favor da vida e da saúde do menino Eliel Roque, sendo atendida conforme relatou em um depoimento de fé enviado de Calmon, Santa Catarina, e recebido na sede em novembro de 2024. Segundo seu relato, desde bebê, Eliel enfrentava constantes problemas de saúde decorrentes de anormalidades na válvula cardíaca, que é uma estrutura dentro do coração que funciona como uma porta, abrindo e fechando com sincronia com o batimento cardíaco para garantir que o sangue flua na direção correta através das 4 câmaras do coração e para o corpo, sem retroceder. Os médicos consultados informaram que tais condições só poderiam ser corrigidas quando ele completasse 7 anos de idade. Em uma ocasião preocupante, Eliel desmaiou na escola e foi levado inconsciente para casa. Desesperada, sua mãe, senhora Claudete, o tomou nos braços e a levou até a casa da nossa irmã, senhora Amélia, que com fé e esperança ajudou a fazer uso de óleo ungido no programa A Hora Milagrosa. Em massagem no peito da criança, suplicou que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo tivesse misericórdia daquela criança. Após esse ato de fé, Eliel apresentou melhora imediata. Levado posteriormente aos médicos especialistas de outra cidade, foi constatado que ele havia superado a normalidade na válvula cardíaca. A boa disposição do garoto e sua frequência regular à escola, sem qualquer dificuldade, confirmaram sua recuperação. Reconhecida pela bênção recebida, a senhora Amélia direcionou ações de graça a esses santos benditos e compartilhou esse testemunho com a autorização da mãe de Eliel, que reconhece ter recebido uma grande graça dos céus pela vida de seu filho. Eis aí, irmãos, então a fé que nós temos que ter em Deus o Pai, em Jesus, Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e o primaz, o querido irmão Aldo. Irmão Aldo e a avó têm todo o poder para fazer esses milagres maravilhosos e muito mais ainda. Então nós, junto com essa irmã e mais a pessoa que recebeu o milagre, nós louvamos, glorificamos e engrandecemos a todo o reino dos céus. Amém.
paz, amor e união. Porém, para ter paz é indispensável praticar o perdão. É preciso amar ao próximo assim como Jesus nos amou. É manter o coração limpo, sem mágoas e sem rancor. É fazer a vontade de Deus, é sentir a presença do Senhor. Irmão, é um importante mandamento de Jesus nosso Senhor. Espalhar sempre o perdão é manter o coração ocupado com virtudes divinas do amor. Sentimentos de rancor, é abrir o coração, Ele dar nosso perdão com sinceridade, bondade e amor. Ser feliz na vida é preciso a cada dia o perdão praticar. É amar a Jesus Cristo como nosso Salvador, venerar Virgem Maria como a Mãe do Senhor, é servir de coração ao Santo Consolador, é crer no irmão Aldo, profeta do Criador. E em paz devemos sempre ficar. Amém. Prezados irmãos, ontem eu ministrei uma mensagem aos que estavam presentes e hoje nós vamos então ministrar a outra mensagem que ficou para hoje.
Então, no boletim número 3.835, do dia 6 de setembro de 2025, está escrito: a falsidade é o caminho e o caminho da verdade. A falsidade é o caminho da verdade. Os que vivem na falsidade não seguem ou vivem em espírito, mas guiam pelos desejos da carne, conduzem-se por desejos impuros e, como criaturas irracionais, agem segundo sua natureza corrompida. Procuram moldar seus costumes aos prazeres cotidianos. Não cessam de pecar. Enganam os corações instáveis, blasfemando daquilo que não compreendem. O apóstolo São Pedro advertiu com firmeza: estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, faltando coisas muito arrogantes de vaidade, engordam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam se afastando do que andam em erro. Esses falsos se colocam diante daqueles que buscam a Deus com sinceridade, com propósito de desviá-lo do caminho da perfeição espiritual. Para que os irmãos entendam melhor essa parte. Prezados irmãos, aqueles que vieram para a igreja, cheio de pecado, maldade, vícios e problemas. Digamos que alguém era aprofundado nos vícios, por exemplo, de tomar bebidas alcoólicas, inclusive fazendo companhia com alguém num determinado lugar, né? Está acostumado a se encontrar. Aí, quando ouviu falar da Igreja Apostólica e passou a servir a Igreja e o Reino dos Céus, convertendo-se a esta fé, a essa sabedoria, a este entendimento de que o ser humano precisa, irmãos, viver para Deus, para que um dia ele possa entrar na glória do Pai. Então tem que se preparar aqui. Passou-se o tempo, alguém que dizia seu amigo, seu colega, lhe encontra e fala para a pessoa. Geralmente eles dizem: aí você, estamos achando falta da sua companhia para nós tomar as nossas bebidas lá, nossos traguinhos, fumar cigarro e assim por diante. Aí aquela pessoa vai falar: não, eu não quero mais isso na minha vida. Aí eles falam: virou crente agora. Aí aquele apostólico, com sinceridade, com lealdade, confiando na voz de modo, vai responder: não, eu encontrei um caminho verdadeiro que me ensinou a deixar disso. Não quero mais. Então, irmãos, a pessoa que convidou ou fez lembrar do passado é o que está escrito aqui. Pessoas falsas que se colocam diante daqueles que buscam a Deus com sinceridade. Então eles vêm com propósito, irmãos, de desviá-lo do caminho. Mas aí, sendo forte, de espírito, tendo entendimento e sabedoria, vai repudiar aquele convite ou aquelas palavras que está ouvindo. E vai ficar firmes, então, com Deus. Na Igreja Apostólica ensinamos que todos os filhos fiéis de Deus devem crer no Pai Celestial, no Filho Jesus Cristo, no Espírito Santo, na Virgem Maria Santíssima,
Na Santa Avó Rosa, o outro Consolador prometido por Jesus. No Santo Profeta Irmão Aldo, e em todos os santos de Deus, em espírito e verdade. Não são verdadeiros ensinos de que não se fundamentam no Evangelho de Cristo. A religião, como ciência espiritual, revela ao homem o caminho para se religar a Deus, permanecer em seu reino, alcançar a santidade e um dia habitar na glória celestial. Aqueles que se afastam da verdade, da justiça divina, não podem ser aprovados por nosso Pai. O Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do rei e profeta Davi, da Virgem Maria, Pai de Jesus Cristo, Deus da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Lembremos-nos, não há comunhão entre a luz e as trevas. Quem ainda vive nas trevas, necessitando da graça divina, não encontrará luz e vida em fontes sem água. Quer dizer, a fonte é a igreja, é os ensinos de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Irmão Aldo. Aqui é a fonte da água. Aqui os irmãos têm sabedoria, têm entendimento, entendem a respeito da doutrina, da disciplina da igreja, entendem a respeito do reino dos céus, entendem que um dia Deus quererá a sua alma nos céus e que para chegar lá precisa se preparar aqui na terra. Como disse São Pedro, permanecerá sedento, sem sabedoria, sem entendimento, pela ausência do Espírito Santo. Mas aquele que abrir o coração, buscar a luz e vida nos santos de Deus, como a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, receberá discernimento para compreender toda a verdade. Jesus afirmou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Assim proclamamos que a Igreja Apostólica é a luz para o mundo, pois permanece na verdade, na justiça de Cristo, por meio de Jesus, do Consolador, do Santo Profeta Irmão Aldo, e pela doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. Conduz todos os que sinceramente buscam a Deus. Então, irmãos, todos que buscam a Deus com sinceridade, com lealdade, firmados na doutrina da igreja, nos ensinos do Evangelho do Reino dos Céus, alcançam a luz. Quando alguém, prezados irmãos, se encontra com esta igreja, se encontra com a Santa Avó Rosa, o que acontece com a pessoa? A pessoa, irmãos, passa a ter como se uma iluminação na alma, no seu espírito. Ela passa, irmãos, a enxergar as coisas que não são boas, para poder, irmãos, se afastar delas. Aí vai ver, se não tem saúde, vai ver por que não tem saúde. Se não tem paz, vai ver por que não tem paz. Se não é feliz, vai ver por que não tem a felicidade. E aí, nosso irmão Aldo, irmãos, quando alguém vem para a igreja, pela primeira vez ouve o programa Hora Milagrosa, então nosso primaz com a Santa Avó já o colhe e faz com que naquela pessoa, aquela alma, comece a brilhar, como eu falei aos irmãos ontem, que os apostólicos fiéis, sinceros e verdadeiros resplandecem como as estrelas dos céus, que brilham.
brilham diante das criaturas na terra. E aí, irmãos, Deus o Pai permite ao irmão Aldo a nos ajudar. Permite a vós ajudar. O irmão Aldo nos mostrou isso com muita clareza para nós. Ele nos ensinou, irmãos, a vivermos uma vida à semelhança dos santos dos céus. Ele foi para os céus e Espírito recebeu o galardão de profeta dos nossos tempos. Mas antes dele ir, irmãos, ele deixou a igreja preparada. Preparada. Mensagens maravilhosas para que seja transmitida aos irmãos. Ele nos inspira. Inspira os mensageiros, os pastores, como se nós fôssemos professores a ensinar, irmãos, a criatura a viver bem. O que devemos fazer e o que não devemos fazer. Hoje, irmãos, da mesma forma como o irmão Aldo trabalhou no passado, ele trabalha hoje, em espírito, é da mesma forma. Porque, irmãos, ele sempre esteve presente nas reuniões para ajudar nós. Ele sempre esteve e estará presente. E também na casa dos irmãos, lá onde os irmãos vivem, lá onde os irmãos trabalham. Numa ocasião, irmãos, chegou um irmão e falou para o irmão Aldo, não estou passando muito bem. Eu almocei e não estou me sentindo bem. O irmão Aldo olhou para ele e citou item por item que ele comeu. Aí, irmãos, o irmão Aldo está presente ou não está? O irmão Aldo viu ou não viu? E o irmão, na época era pastor, ficou maravilhado do que o irmão Aldo disse para ele, porque o irmão Aldo não estava pessoalmente na casa dele, porque não há necessidade dele estar pessoalmente. O irmão Aldo falou assim, você comeu isso e aquilo. Tal coisa te fez mal. Então, irmãos, por isso que nós não podemos ficar longe do irmão Aldo um segundo sequer. Porque ele não nos desampara. Tem um poder extraordinário que a nossa mente não consegue alcançar. Quão é grande o poder de Deus. Que está com os santos, em especial com o irmão Aldo. Para ajudar o povo. Hoje, nós, os pastores que viajamos, nós vemos o povo como que está progredindo, prosperando, vivendo em paz, igual o coro cantou, vivendo em amor e união. É tão importante, irmãos, nós vemos com nossos próprios olhos a ação dele, irmão Aldo, na Igreja Apostólica. Irmãos, eis aqui o caminho para quem quiser chegar nos céus e que tem à frente santos e anjos junto com o irmão Aldo. Eu disse aos irmãos, irmão Aldo, ele vem nas reuniões e traz os santos para nos ajudar. Vem com ele. O irmão Aldo vai na nossa casa, leva os santos, os anjos, por ordem de Deus, para estar lá no trabalho dos irmãos, na sua casa, na sua viagem, na escola. Lá no trabalho, os irmãos precisam, nós precisamos da graça do irmão Aldo. Lembro de um caso do irmão que trabalha no frigorífico, ele entrou na parte da tarde para arrumar as coisas lá, deu hora de ir para casa, trancaram tudo e trancaram ele dentro da câmara fria. O irmão Aldo inspirou o guardião que, quando o irmão chegava na empresa, era o primeiro a cumprimentar o guardião. O irmão Aldo fez com que o guardião lembrasse daquele irmão que ele não saiu. O irmão Aldo inspirou o guardião que fosse lá abrir a porta do freezer.
ele estava lá. E ele teve uma inspiração de começar a mudar as caixas dos congelados. Para lá, para cá, para lá e para cá. Veja como o irmão Aldo guarda, como a avó guarda e protege o povo. Tudo isso, irmão Aldo e a avó faz para nos ajudar. Por isso, ninguém tenha dúvida no seu coração. Mas tenha sua fé firme, pura, verdadeira. Quantos que receberam uma resposta de um médico dizendo que você vai para casa, que você não vai aguentar, você vai morrer. Ou falar para a família. Confiaram no irmão Aldo e na avó e continuaram a viver ou viver até quando Deus quiser. O poder é imenso, é grande, nossa mente não consegue alcançar. Por isso, irmãos, que vale a pena nós, como filhos de Deus, e aqueles que vierem para a igreja, porque há muitos que seguem a nossa doutrina, seguem os nossos ensinos, através da hora milagrosa ou através da internet. Fazem muito bem, estão no caminho correto. Se um dia quer vencer na vida e fazer a vontade de Deus e um dia ganhar um galardão nos céus. Sobre os verdadeiros filhos de Deus está escrito: vós sois minhas testemunhas, meu servo a quem escolhi, para que saibais e creiais e entendais que eu sou o mesmo. E que antes de mim, Deus nenhum existiu, depois de mim nenhum haverá. Ou sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Isso, palavras de Jesus. Por isso, como disse o apóstolo São Pedro, arrependei-vos, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Refrigério, a paz, a alegria, a felicidade, o entendimento. E o Senhor, por meio do profeta Ezequiel, declarou: convertei-vos, retirai-vos dos vossos ídolos e afastai os vossos rostos de todas as vossas contaminações, isto é, pecado, injustiça, maldade. São Mateus também registrou as palavras de Jesus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Então lhes darei abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos vós de mim, vós só praticais a iniquidade. E há muitas pessoas assim nesse sentido, irmãos, de que falam em nome de Jesus. Nós, a Igreja Apostólica, não criticamos a ninguém, não combatemos a crença de ninguém, mas há muitos nesse sentido. Irmãos, porque muitas vezes alguém quer lhe dar um conselho, mas aquela pessoa que está precisando do conselho, aí é que é. Então, irmãos, há muitas pessoas assim. O apóstolo São Paulo, em sua carta aos Romanos, nos aconselha: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões, põem obstáculos ao ensino de que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas seus próprios apetites, mediante palavras suaves, bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Então precisamos nós termos
sabedoria quando alguém quiser nos enganar. A melhor resposta, irmãos, que nós temos para alguém que queira nos enganar não é tocar da porta da sua casa. Não. A gente escuta primeiro e aí responde. E pode falar uma resposta simples. Meu Senhor, minha Senhora, se for o caso. Me desculpe. Muito obrigado pela sua visita, mas nada de ti me interessa. O apostólico tem sabedoria e pode falar assim. Nada me interessa. Já tenho minha doutrina, sigo ela e não preciso de outra. Então é ter o quê? Sabedoria e que falar aqui, ó. Que afastem-se deles, pois as pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor. Portanto, estimados irmãos apostólicos, sejam sábios, prudentes, não se deixem enganar. O que ouvem, veem, lê, inclusive nas redes sociais, para não perder a essência da fé que Jesus, nosso Mestre, nos legou por meio da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo e desta Igreja Apostólica. Então, irmãos, é um ensino maravilhoso para nós. É um ensino precioso. Irmãos, a doutrina da Igreja Apostólica. Hoje, nós temos sabedoria. E hoje nós temos a proteção divina dos céus. Temos sabedoria. Digamos, por exemplo, uma pessoa, um irmão, quando sente alguma coisa digamos, na família, em si, enfim, alguma coisa que não é boa, hoje sabe onde buscar, em quem buscar. Em quem buscar. Mas não duvidar. Hoje nós não temos a pessoa, pessoalmente, o nosso irmão Aldo, no seu corpo físico, mas em espírito, é isso que é importante. Já no passado, o irmão Aldo estando no seu físico, irmãos, teve alguém que duvidou dele? Certa ocasião chegou o irmão e reclamar para o irmão Aldo que a esposa não passava bem e tal, e o irmão Aldo falou para ele assim: você conhece tal planta assim, assim? Que o irmão Aldo ia ensinar para ele fazer, para a irmã tomar o chá. E o irmão falou: irmão, já dei bastante, não adiantou. Onde é que está a fé, né, irmãos? Seu irmão Aldo estava ensinando. O irmão Aldo olhou para ele, deixa. Porque o irmão Aldo falou, não insistia não, irmãos. Ele não insistia. Tinha casos que o irmão Aldo falava 3 vezes para a gente. 3 vezes. Não falava mais. Não falava mais. E ele não insistiu. O irmão Aldo respeitava, irmãos, a presença a atitude das pessoas. Hoje, em espírito, ele trabalha muito mais para ajudar e abençoar a nós, seu povo. Por isso ele disse, irmãos, que a igreja estava preparada para caminhar sozinha. Realmente. Aí, a obra acontecendo da mesma forma, brilhante. Olha o trabalho dos irmãos do coral, o trabalho dos obreiros, os membros e a igreja prosperando. Porque, irmãos, ele trabalha em espírito e ele está presente.
para nos ajudar. Por isso que é importante que nós atendemos os seus ensinos ministrados através desta Igreja Apostólica. Que a graça dele, irmãos, seja com todos os prezados irmãos. Ele, com a avó, com os santos que vêm com ele nas reuniões. Irmãos, não sabemos se ele já passou por aqui, com a avó, com Jesus, Maria Santíssima. Eles vêm e eles vão para outros lugares, congregações, ou atender algum caso que você faz necessário e preciso. Mas nós não ficamos sozinhos. Porque estão os santos, os anjos, que quando abriram aquela porta ali para a reunião, quem que entra primeiro? O irmão Aldo mostrou. É os santos, os anjos, que foram escalados para estar nesta reunião. Como é escalado o pastor, e o pastor escala os obreiros, da mesma forma, Deus determina, irmão Aldo, que leve os santos. Que tragam os santos, os anjos, para ajudar e abençoar o povo. Aí, irmãos, aqui nós recebemos a bênção e a graça dos céus, o entendimento e a sabedoria, e aquilo que nós queríamos aprender e que não sabia. Certa ocasião, chegou um irmão falando assim para mim: pastor, hoje eu fiquei sabendo algo que fazia muito tempo que eu queria saber. E naquela reunião que foi realizada, ele aprendeu. Chegou a hora. Se alguém não vem na reunião, perde a reunião. E se a mensagem era para ele algo que ele queria saber, algo que ele precisava, para ser mais calmo, para crer mais, ser mais consagrado, mais obediente, obedecer mais à doutrina, à disciplina da igreja. Você não vem perto. Então, irmãos, a oportunidade é dada a todos. A todos. Irmão Aldo nunca fez separações, nunca fez distinção de ninguém. Irmão Aldo sempre atendeu todos muito bem. Sei disso, vi as ações dele, de irmão Aldo. Sempre feliz, sorridente, retransmitindo a bênção e a graça da avó, porque quando a gente chegava e falava para ele: bênção, irmão Aldo, o que ele dizia? Te abençoo. Ele falava assim? Olha a humildade. O que ele dizia? A Santa Avó abençoe. Então, irmãos, nós da Igreja Apostólica temos tudo. Vamos continuar assim firme, irmãos, com ele. Não saiam da igreja. Não tenham pensamentos assim de deixar sua igreja, seu ministério. Não pense assim. Se surgir pensamentos aqui porque não é bom, pede a ele forças espirituais, entendimento, e continua a sua jornada. Continua seguindo esse santo caminho naquilo que também serve a igreja. Porque estão servindo ele, estão servindo a Deus o Pai, ao reino celestial. Então, esses ensinos que os irmãos ouviram hoje aqui, a mensagem é para fortalecer a alma, o espírito de cada um dos amados irmãos. Prezados irmãos, fiquei feliz vou retornar a esta congregação e agradeço ao irmão Aldo pela oportunidade. Agradeço aos céus. Prezados, eu agradeço também pelo esforço que os irmãos fizeram de aqui estar presente. Na reunião de ontem, de hoje, a colaboração dos irmãos em todo sentido de ajudar na obra. O trabalho dos obreiros, esse coral maravilhoso que presta o culto de adoração e louvor ao reino dos céus. Aos santos e anjos, e nos alegra a nossa alma também. A presença dos membros, o trabalho
também dos irmãos que fazem a transmissão das nossas reuniões, que a avó os ajude e abençoe. Também eu agradeço pela companhia daqueles que nos assistem pela internet. E fazendo o convite a quem quiser vir assistir às nossas reuniões nesta congregação ou em outra congregação próxima de si. Que a graça de Deus seja sobre todos. E a bênção do irmão Aldo, da avó de Jesus e de Maria Santíssima, o Deus celestial seja sobre todos. Amém. Em pé, vamos orar. Vamos encerrar o nosso trabalho. Vamos fazer a oração. Os irmãos façam suas próprias orações. Santíssimo e querido primaz e irmão Aldo, eu juntamente com os irmãos agora estamos encerrando a reunião deste final de semana e estamos felizes por ter a oportunidade de estar aqui e receber do Senhor a sua bênção, a graça, a bênção da Santa Avó de Jesus e Maria Santíssima, a graça do nosso Deus e do seu Divino Espírito. Que essa bênção seja sobre todos os amados irmãos que vieram com o propósito de melhor servir a igreja e de ter entendimento, sabedoria e receber a graça, a paz, a saúde, a solução dos problemas que cada um enfrenta nesta terra. Agora, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, eles estão fazendo suas orações. Eles estão fazendo seus pedidos. Não sei o que eles te pedem. Mas o Senhor, irmão Aldo, sabe, e a avó também, e através da caixinha de pedido para oração também. Que o Senhor coloque suas mãos poderosas e alcance essas criaturas que clamam pelo seu nome. Aqueles que nos assistem através da internet também, alcance a bênção e a graça da Senhora Avó, do Senhor querido irmão Aldo, e eles vençam nesta terra também. E se preparem para o reino dos céus um dia. Abençoa a sua igreja toda na terra, os ouvintes da hora milagrosa. E também, Santo Irmão Aldo, querida avó, muitas criaturas que sofrem nesse mundo, com doenças, problemas, desavenças no lar, discórdias entre casais, separações. E muitos sofrem com isso. Aldo, olhar por a nossa nação e por o mundo inteiro, todas as nações da terra, para que o inimigo não aplique seu juízo, porque isso não é digno, porque sabemos que é Deus o Pai que aplicará o seu juízo. Mas que não façam com que a humanidade sofra. Que haja entendimento, haja sabedoria e que minimizem a situação. Para que não sofra, então, a humanidade. Querida avó, nós chegamos na nossa reunião, Santo Irmão Aldo, despede-nos com a tua paz. Dando bom regresso a cada um dos nossos lares. Uma noite feliz, uma semana próspera para todos e alcance os almejados, confiante no Senhor, na proteção divina de Deus, o Pai, do seu divino Espírito Santo e da Senhora Avó e do Santo Primaz. E eu, junto com os irmãos, louvamos, glorificamos a todo o reino celestial, hoje e sempre. Amém. Obrigado, irmãos. E até uma próxima oportunidade.